Nós estamos recebendo, então, todos os inscritos. Para nós, da Comissão de Direito Médico e da Saúde, da 39ª Subseção da UAB de São Bernardo do Campo, é uma honra receber a doutora Carla Mello, que nos presenteará essa noite com uma porção do seu conhecimento, que é tão vasto, uma experiência aí ao longo de anos, atuando na área da saúde, no direito médico, com maestria. A doutora Carla é uma inspiração, desenvolve um trabalho exemplar nas redes sociais, leciona, é professora, é palestrante, são múltiplas funções aí, doutora Carla, e nós temos muita admiração, consideração e carinho, tanto pela doutora Carla, colega de profissão, quanto pela pessoa, porque a gente se conecta com pessoas, né? Então, receba o nosso abraço, ainda que um pouquinho distante, a doutora Carla lá em Natal, a gente aqui em São Bernardo. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando, mas eu trago aqui o agradecimento do nosso presidente da 39ª Subseção pela sua disponibilidade em compartilhar conosco seu conhecimento. E eu vou fazer aqui uma breve leitura do seu currículo, uma leitura rapidinha aqui, é muito extenso, não tenho como decorar. A doutora Carla é advogada, inscrita na UABSP, administradora, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, práticas em Direito da Saúde e Gestão Estratégica de Negócios. Com 19 anos de experiência na área da saúde suplementar, é fundadora da KM Advocacia Especializada, sediada em Natal, Rio Grande do Norte, com atuação nacional. Seu escritório é voltado à resolução extrajudicial de demandas envolvendo consumidores de planos de saúde e a assessoria jurídica preventiva para profissionais da saúde, com foco técnico e estratégico, especialmente na área da harmonização orofacial. Hoje, a doutora Carla falará conosco sobre direito à saúde em movimento, estratégias extrajudiciais para reduzir custos e garantir direitos. Então, eu já passo a palavra à doutora Carla para que a gente possa aproveitar o máximo desse tempo, sem tantas formalidades. E, doutora Carla, fique à vontade, a palavra é sua. Nossa, muito obrigada, doutora Rosana, muito obrigada, doutora Dani. Muito obrigada ao tempo de vocês, que estão todos com as câmeras fechadas. Já basta eu estar longe de vocês e ainda tá todo mundo de câmera fechada, né? Dói meu coração, tá bom? Então, façam isso comigo aí, de ficar com a câmera fechada. Obrigada, doutora Isa, obrigada, doutora Mi. Eu falo isso, gente, é para deixar vocês constrangidos de fato. Tá? De fato mesmo. Então, para a gente poder se conectar, porque apesar da distância, eu confesso a vocês que depois que eu voltei a morar em Natal, essas telas viraram assim o meu habitat, e eu criei grandes conexões, por isso que a doutora Dani foi tão genuína e generosa, porque foi por meio da gente se conhece pessoalmente, mas as telas nos deu maior proximidade. É por isso que eu fico aqui falando, abre câmera, não sei o que lá, mas é pra gente se interagir, para nós né, interagir mesmo. Além de tudo isso, obrigada a oportunidade, eu agradeço já de antemão ao tempo de todos vocês, né? Nós estamos aqui numa terça-feira, 20h, dia puxado para todo mundo, tenho certeza absoluta, mas a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Eu digo, toda vez que a gente compartilha um pouco do que sabe, a gente aprende muito mais, né? Então, a gente aprende muito mais nessa troca. E eu quero agradecer desde já o tempo de vocês. E vamos, como a doutora Dani falou, vamos começar aqui a gravar, porque nós vamos já ir junto aqui para aprofundar nesse tema que para algumas pessoas é meio estranho, para outros já é o dia a dia. E vamos aqui, junto com isso, falar hoje sobre atuação extrajudicial. Vou trazer algumas estratégias para vocês, tá? Confesso que vou trazer 3 estratégias e ainda vou deixar vocês com uma coisa muito legal, que é um hábito meu, que é o quê, Carla? Eu gosto de terminar todas as minhas palavras entregando algo que você possa aplicar no seu dia a dia imediatamente. Então, nunca eu vou entregar uma coisa assim complexa demais. Eu quero trazer uma coisa que você consiga dizer: amanhã eu abri meu escritório,
e eu vou colocar esse serviço aqui na prateleira, junto com tudo que eu tenho. Esse é o meu trabalho, esse é o meu jeito de viver a vida, que eu acho que a gente ganha muito mais aí nessa troca, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre as estratégias extrajudiciais para reduzir custos e garantir direitos. Porque toda vez que a gente fala, eu deixei até a frase pequenininha para a gente entender, quando a gente fala assim, advogar na saúde não é só litigar, não é só brigar. Sabe esse sangue de advogado, que eu confesso a vocês que não é o meu, de viver no litígio, viver brigando, não é o meu, tá? Vocês vão entender já já porque não é o meu. O meu propósito está na segunda parte, salvar vidas com estratégia. Eu sou uma estrategista nata. Eu gosto, eu digo que nós somos água para contornar obstáculos. Assim, ganha eu, ganha o cliente e ganha a sustentação do plano de saúde, ganha a sustentação de um direito. E é assim que eu trabalho. A doutora Dani já me apresentou. Aqui tem um mini currículo de tudo que ela falou também, mas eu não vou falar disso. Ela falou que as pessoas conectam com pessoas. Gente, eu gesticulo muito, tá? Normalmente eu fico de pé, eu tô aqui me contendo para estar sentada, então vocês vão ver eu dando umas aproximadas de vocês, mas é isso mesmo. Então, eu digo que pessoas se conectam com pessoas. E eu sou Carla. Quem já escutou meu sotaque já sabe que eu sou nordestina, sou natalense. Passei quase 8 anos morando em São Paulo, voltei há 1 ano aqui para minha cidade, porque eu sou a filha mais velha de João Maria e de Celi. E tenho 2 irmãos, Amanda, que é minha irmã do meio, e meu irmão caçula, João. E a Amanda me deu uma menina de 3 anos de idade. E é ela que manda em mim, tá? Foi por isso que eu voltei. E ela falou, Titi, volta, não vai para São Paulo. Aí eu vou para São Paulo, faço a mala e volto para cá. Essa é a Carla. E esse é o meu porquê. E aí, por esse grupo, por essa história que eu tô aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, que, consequentemente, é um pouquinho da minha experiência, tá? Então, eu digo que o currículo é importante para a gente saber competências e habilidades, mas essa que eu acabei de falar sou eu, para que vocês saibam com quem vocês vão estar falando a partir de agora. E já aprofundando nisso, quero entender, Carla, como assim? Você fala da extrajudicial, você fala da saúde suplementar, você tem esse tempo inteiro, Eu não conheço outra experiência que não seja na minha vida profissional, que não seja atuar na saúde suplementar. Eu digo que eu sou cria. Eu sou nascida e criada na saúde suplementar. Eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi num plano odontológico, depois foi num plano de saúde. E aí que eu até brigo com essa nomenclatura, porque o odontológico também é saúde, é uma coisa que a gente precisa bater forte nisso para mudar. Então, se a gente não chegar lá no ANS batendo na porta, isso daí não vai mudar mesmo. A gente precisa entender que precisa dar um nome correto para isso. Mas assim eu comecei e eu não conheço outra coisa que não seja trabalhar com isso. Seja do lado da operadora, hoje seja do lado do meu escritório, do lado do consumidor litigando em face das operadoras de saúde. Mas por eu ser nascida e criada na operadora de saúde, nesse mundo de saúde suplementar, eu digo que eu tenho um viés diferenciado. E aí o meu viés começa com a necessidade. O plano de saúde hoje, não sei se vocês sabem, se não sabem, saberão agora, ele é o 3º maior desejo do brasileiro. Primeiro vem casa própria, depois vem segurança, depois vem saúde privada, que são os planos de saúde. Então, eu não sei se todo... A doutora Isa, eu sei que é aqui do Nordeste, mas eu não sei se tem mais alguém do Brasil profundo aqui conosco, que conhece um pouco das particularidades, mas quem nunca ouviu alguém dizer, eu quero trabalhar CLT, porque eu quero ter um plano de saúde, tá? Eu ouço isso, inclusive, recentemente ouvi em uma conversa. Então, sim, ainda é o 3º maior desejo do brasileiro ter um plano de saúde. Então, esse é um dos pontos que me deu um start. O segundo foi o desafio. E aí eu falo um pouco da minha história. Meus pais não tinham plano de saúde, era um desejo que nós tínhamos em oferecer a ele, mas em 2018, minha avó teve um AVC, foi tratada no SUS, e eu digo que só fala que um plano de saúde é o SUS quem nunca precisou, de fato, do SUS, tá? Tem esse ponto. Por quê? Porque SUS em si é medicina de guerra. E eu falo pronto-socorro, tá? Eu falo hospital de porta aberta. Então, quando a minha avó passou por tudo aquilo, eu fiz, calma aí.
A saúde é um privilégio para alguns, não é um direito. E eu comecei a fomentar isso dentro de mim. Não foi de uma hora para outra. Advogado não era uma premissa minha. Eu sou administradora, eu tenho sangue de gestão, sangue executivo. Mas quando as coisas foram se encaixando, o famoso quebra-cabeça da vida, eu fui desenvolvendo aí esse olhar de calma aí, a saúde não pode ser apenas um privilégio. Se a gente batalha tanto aqui, a gente tem que batalhar também para que a saúde de fato seja um direito. E isso tudo, essa história, em 21 especificamente, se tornou a missão de Carla enquanto advogada. Eu fiz, calma aí, eu tenho que batalhar para que ela seja acessível. Que a gente entregue soluções, que a gente transforme vidas por meio da nossa atuação. Então, o meu chamado hoje em atuar na saúde suplementar especificamente, a gente sabe que quando a gente mexe com saúde, a gente mexe com um leque de oportunidades, com um leque de serviços, mas no meu caso eu tenho um olhar muito mais voltado para a saúde porque eu tenho uma inteligência. Se eu tenho uma jornada de quase 20 anos, eu tenho que aproveitar tudo que eu passei e utilizar nisso aí. Então, esse é um pouco da minha jornada. E por que eu estou explicando um pouco disso? Saindo um pouquinho de falar sobre mim. Porque a gente consegue entender os dois lados. A sustentabilidade dos planos de saúde e o direito dos usuários de planos de saúde. A gente sabe que existem coisas positivas e negativas dos dois lados, nos dois cenários. Então, a gente termina aqui. Quem passeou dos dois lados consegue entender e criar estratégias e possíveis soluções para atuarmos. E aí a gente fala um pouquinho só para vocês entenderem o que nós temos de oportunidade. E eu falo oportunidade porque a gente sabe que tem muitos advogados que saem recém da faculdade, recém-formados. Tem gente que ainda nem passou na OAB e não consegue entender onde eles podem se encaixar. Uma atividade extrajudicial, quando você mergulha no estudo, mergulha nas possibilidades, já te coloca num mercado de trabalho, inclusive competitivo e rentável. Então, eu digo que é aqui quando a gente mostra que hoje nós passamos de 52 milhões. Eu acho que em março nós batemos 52 milhões de usuários de planos de saúde. Tá? Então, assim, a gente está com a alta judicialização para tudo isso. Então, tem um pouco disso aqui de oportunidades para a gente trabalhar e não apenas na esfera judicial. Eu vou trazer também para que você possa entender. Ai, Carla, será que é rentável? Vamos ver, segura aqui comigo. Gente, se for fazendo sentido, ótimo. Se for surgindo dúvida, eu fico super à vontade para vocês abrirem o microfone, falar. Não tem essa de... fica à vontade mesmo, porque eu acredito que a gente na troca aqui vai tornando tudo mais dinâmico, até para não me sentir tão sozinha aqui do outro lado, tá? Então, vamos lá. Nós temos dois caminhos de atuação profissional quando a gente fala aqui da saúde em si. Nós temos um modelo reativo, aquele que vê o problema e reage, e nós temos um modelo estratégico. Eu adoro esse modelo estratégico. Ele é normalmente mais rápido, ele é rentável e ele mostra para você a autoridade e, consequentemente, você ganha credibilidade. Tá? Com o modelo reativo, a gente vai estar ali falando sobre... Primeiro, a gente recebe uma negativa. Primeiro, algo deu errado. Alguma coisa deu errado. A partir disso que deu errado, a gente vai e entra para solucionar ou buscar solucionar. Já o modelo estratégico, que eu sou apaixonada, eu digo que nós pensamos juntos com o cliente. Nós vamos entender o que é possível, qual é o cenário. É nesse modelo estratégico que você tem que aprender a fazer perguntas. Não sei se vocês já ouviram falar, isso aí eu li no livro de Barack Obama, e eu sempre falo sobre isso. Que Obama sempre fala, eu não sou o mais inteligente, nunca fui. Mas eu sei fazer as perguntas certas e aí eu contrato e coloco as pessoas nos lugares corretos e aí eu me torno mais inteligente. Porque ele é o quê? Um estrategista. Ele consegue enxergar o que cada um faz melhor. Então, nesse modelo, por exemplo, os meus atendimentos aqui no escritório, os clientes, eu marco 1h30 de consulta. Carla, você tem consulta? Tem consulta no meu escritório. A consulta, ela é paga, tá? Eu tô aqui abrindo as portas para vocês de tudo que eu faço aqui dentro. Eu prometi a doutora Dani, que eu falei, vou
Vou falar mesmo, vou contar tudo de como eu faço no meu dia a dia. Eu não tenho problema com isso, eu acredito que a gente troca assim. Então, aqui no meu escritório, a gente marca consulta para processos extrajudiciais. A gente cobra por essa consulta o valor digno pela minha hora e pelo meu conhecimento. E a gente entrega o que a gente promete. Como assim, Carla? A gente entrega o que a gente promete. Porque eu digo assim para o cliente, normalmente eles já ficam chocados quando eu digo que a gente tem que marcar uma consulta e tem que pagar por essa consulta. Pelo menos aqui em Natal eu tenho tido esses desafios, mas a gente vai quebrando objeções. A gente faz uma correlação com o médico, para eles entenderem, e eu digo, como nós estamos falando de saúde, muitas vezes a nossa conversa, nosso atendimento soluciona o seu caso. Eles chegam um pouco desconfiados, confesso a vocês, mas a gente termina a consulta, de fato, entregando tudo e eu mando para o cliente, após a consulta, os grandes pontos que nós tratamos. Aí você vai dizer, você é louca. Você está dando tudo para ele procurar um outro advogado que cobra bem mais barato, com seu conhecimento. Não, gente, eu não dei conhecimento. Eu entreguei o que eu propus em consulta. Entender o cenário e informar as estratégias. Como assim? Qual estratégia cabe melhor para ele? Como fazer a estratégia? Comigo. E aí, se ele tiver interesse, a gente segue com uma assessoria extrajudicial, seja para uma portabilidade de carência, seja para uma migração contratual, seja para a solução de um litígio, seja para um estudo de cenário. Carla, você faz isso? Sim, eu tenho clientes que a gente faz estudo de cenário. E aí eu vou explicar, você nunca ouviu falar disso? Vamos explicar sobre isso também, tá? E aí eu quero falar com vocês aqui sobre a primeira estratégia, mas antes eu gostaria de só para a gente nivelar aqui. Se vocês não quiserem abrir câmera ou microfone para falar, coloca só aqui no chat para eu entender. Quem aqui já ouviu falar sobre portabilidade de carência, sobre migração contratual, sobre assessoria para contratação de plano de saúde? Vocês já ouviram falar? Já viram alguém comentando que é legal fazer? Ou não ouviu, só para eu poder entender em qual momento nós estamos aqui, ó. Migração contratual, Jéssica colocou. Só abrir aqui para a gente ver junto, só para poder saber em que página a gente tá e eu explicar a vocês melhor. Portabilidade sim, certo. Perfeito, então, portabilidade e migração, perfeito. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar cada coisa na sua caixinha. E eu digo que quando a gente coloca cada coisa na sua caixinha, vocês vão ter desafios. Carla, temos como assim? Só em colocar na caixinha? Sim. O primeiro desafio da gente é explicar para o corretor de plano de saúde que portabilidade de carência existe. Uau, esse para mim é o maior desafio, assim, é o maior obstáculo. Porque o corretor de plano de saúde é uma pessoa de confiança de muitos clientes. Só que é um segredo, assim, segredo nosso, tá? Só da gente. Portabilidade de carências é um serviço 100% administrativo. O corretor não pode fazer, senão ele é penalizado pela operadora de saúde e ele também não vai ter interesse, porque ele não ganha comissão por isso, porque não é uma venda nova, tá? Então, ele já começa dizendo que isso não existe. Alguns aí dizem, eu duvido você conseguir, ele manda recado para mim, enquanto advogada, eu duvido essa advogada conseguir fazer isso, isso não existe, ela está mentindo. E aí a gente tem o primeiro desafio, que é explicar o que é cada um dos serviços. Até porque a própria Agência Nacional de Saúde mistura um pouquinho isso. Ela tem uma resolução que fala de migração, ela tem uma resolução que fala de portabilidade, ela não conceitua uma e outra. Então, se você não vem numa operadora de saúde, você não sabe que, em tese, a portabilidade de carências é quando você sai de uma operadora para outra operadora de saúde. E quando você faz migração de carência, migração de plano, você migra dentro da mesma operadora, mudando os produtos. Ah, Carla, mas eu fui na operadora X, disseram que é tudo portabilidade. Cada um dá o nome que quer, porque a gente tem que bater a porta da ANS, e isso eu fico protocolando lá, arrumando confusão, para colocar os nomes corretos.
porque a gente precisa dessa clareza para quando nós formos explicar para os usuários os direitos dele, a gente possa, inclusive, passar credibilidade, porque ele já vem com várias desconfianças. Será que realmente isso vai dar certo? Então, primeiro ponto é a gente colocar as coisinhas na caixinha, tá? Uma assessoria de contratação de plano de saúde, isso aí eu confesso que é uma inventação minha, tá? Por que é uma inventação minha? Porque chegou uma necessidade aqui no escritório. Chegou um cliente AA, de uma grande seguradora de saúde, que queria entender o plano dele e queria fazer uma redução de valor sem perder qualidade. Vocês entenderam a necessidade do cliente? Eu tive que atender o cliente, pontuar o que ele queria, para eu poder enxergar o cenário. Então, eu criei um serviço, porque eu vi que tem cliente para isso. O volume é grande? É tão grande para esse tipo de trabalho. Mas eu tenho que deixar... Você lembra que eu comecei falando para vocês? Nós vamos sair daqui hoje com pelo menos alguns serviços para colocarmos na prateleira no nosso escritório e termos ali também para oferecer. Combinado da gente aqui não é excluir serviço, é trazer oportunidades de atuação para que a gente, na hora que atender um cliente, a gente tenha alternativas para ele. Porque se uma pessoa chegar para você com um problema, você concorda que ela quer resolver? Não é legal ele sair lá com 2, porque ele veio e o que você deixou ali, então, eu não tenho como resolver para você. Ele sai, poxa, e agora? Se o advogado não tem, o que eu vou fazer? Então, a gente vai sair com essas oportunidades de solucionar tudo isso, tá? Então, vamos começar com a primeira estratégia aqui de atuação extrajudicial, que é a resolução extrajudicial de conflitos, né? Como que funciona aqui para mim? Nós temos aqui clientes que chegam, e aí eu falo um pouco do conhecimento de quem trabalhou numa operação de plano de saúde, clientes que chegam dizendo assim, meu serviço foi negado, minha cirurgia foi negada. Só que não é um caso de urgência, meu exame foi negado. Você começa a ouvir o cliente, você começa a atender, você vê assim, não é que foi negado. Vou trazer um exemplo clássico. Quando o paciente que vai fazer uma retirada de câncer mamário e que o médico decidiu, de acordo com aquele diagnóstico, que vai fazer a reconstrução mamária, tá? Com prótese de silicone no mesmo ato cirúrgico. Ele decidiu. Não quero entrar aqui naquele viés técnico de que é melhor o caminho, de que não é melhor. Estou falando aqui de processo administrativo para autorização de procedimento. Quando a gente está do lado da operadora de saúde, a gente tem que saber que temos 2 equipes profissionais envolvidas nessa cirurgia. O cirurgião oncológico e o cirurgião plástico. Ocorre que muitas vezes o colega que está lá na entrada, no hospital, coloca tudo junto. E aí, quando sai a autorização, diz a cirurgia plástica foi negada. Ou a equipe de cirurgia plástica, a senhora vai ter que custear particular. Se chega numa pessoa que não é especialista, ele vai entender, não, vamos judicializar e vamos conseguir judicialmente esse processo para você. Está errado esse colega? Não, ele não está errado, porque tem um caminho judicial. Mas eu tenho uma premissa de passar credibilidade para o cliente de que a gente tem que buscar a resolução mais rápida possível. Nós temos que buscar a resolução mais viável financeiramente possível também, porque eu não penso só no hoje, tá? Eu penso assim, se eu ganho a credibilidade do cliente hoje, lá na frente, quando ele de fato tiver um problema judicial bem mais complexo, ele vai lembrar que ele passou por uma advogada que explicou o cenário para ele. Então, muitas vezes a gente vai entrar em contato. Isso é uma assessoria, eles contratam de fato para isso, e a gente pode cobrar conforme nossa tabela da OAB para serviços extrajudiciais. E aí a gente vai lá, entra em contato, explica direitinho. Vocês têm certeza que vão negar essa equipe ou vão negar esse silicone? E muitas vezes, assim, pelo menos aqui, todos os casos que eu peguei, a maioria são casos de São Paulo, uma operadora específica, que eu até fiz, meu Deus, eles receberam 5 ligações em um semestre minha. Eu teria visto como é que estava a minha operação na ponta, se eu fosse
aquela operadora. Eu digo, a operação tá dando um furo aqui nessa autorização. Deixa eu dar uma consertada nessa torneira, porque daqui a pouco vai começar a gerar processo judicial, se já não estivesse, porque eu não tinha conhecimento. O que diziam para mim? Ai, doutora, infelizmente, me desculpe, foi o colega que esqueceu. 15 minutinhos a gente envia o paciente. Aí o paciente chega o quê para mim? Doutora, Deus é maravilhoso, você é maravilhosa, foi Deus que colocou você na minha vida. Tá, você tá afim do reconhecimento? Não, você paga para entregar uma solução que eu resolvi em 30 a 40 minutos. Tá? Ai, mas então você cobra caro por 30 a 40 minutos? Não, gente. É o conhecimento que vocês têm de que isso pode estar acontecendo, que vocês fazem um trabalho para resolver isso rápido. Ah, também poderia judicializar e ganhar mais? Poderia, isso é uma escolha sua. Aqui, eu escolho ganhar confiança, eu escolho entregar o que se deve e eu escolho manter a saúde suplementar, tá? Para não gerar um desequilíbrio desnecessário. Claro, vai ter gente que vai implicar, vai ter gente que vai negar. Sexta-feira mesmo foi o dia que eu entreguei a notificação extrajudicial. E nós não vamos resolver amigavelmente, vamos precisar judicializar. E é aí que a gente casa tudo. Você vende o extrajudicial, você explica, olha, se isso for gerar o judicial, aí você faz o combo do seu honorário, você precifica o seu serviço, e aí a pessoa faz. Então, essa advogada só vai me cobrar o judicial se realmente for preciso. Então, nós vamos, nesse caso que não deu certo o extrajudicial, nós vamos judicializar. Mas aí, o que é legal? A gente só manda o preço para o cliente. Ele não vai mais querer fazer procura, a gente sabe que o mercado é assim, quanto que é o seu valor? Aí vai procurar outro, e é assim que funciona. Porque a gente já ganhou, a gente já estabeleceu uma relação de confiança, que é justamente esse o primeiro passo dos serviços extrajudiciais, que é tudo que eu falei aqui, é o que está no slide. É o quê? Relacionamento preservado, credibilidade, redução de litígios desnecessários e celeridade e custos. A gente termina fazendo um combo aqui na resolução extrajudicial e o que é bom para mim, assim, é a confiança do cliente em voltar a me procurar para estar resolvendo isso, tá? Então, quando a gente sabe direitinho como que funciona esse caminho, tem como estar ali dizendo, ai, é porque esse honorário é muito caro, será que não tem como a gente resolver? Analise o caso, pergunte para ele, entenda qual é o plano de saúde. Não está passando não o slide, doutora Dani? Eu tô parada eu tô parada na estratégia 1. Não, aqui, pelo menos para mim, não está aparecendo. Eu acho que só não compartilham a tela. Meu Deus, calma aí. Então foi desde a hora que a gente caiu e parou e me avisou, Brasil. Até que estava tão... a gente prendeu tanto a atenção nas explicações que a gente nem... Pelo menos eu não percebi a falta de slide. Agora, como citou o slide, falei, deixa eu perguntar para ela. Vocês estão vendo agora? Meu Deus. Ótimo, desculpa. Olha, meus slides tão bonitinhos, gente. Olha só, vou passar para vocês olharem meus slides, gente. Olha como eu tô bonita aqui. Que isso? Trabalhei para fazer esse slide para vocês. Mas era esse o slide que eu estava apresentando, a primeira estratégia para vocês. Falando um pouquinho sobre os pontos que a gente já passou. Que é justamente essa coisa de entender o cenário. Aqui em Natal eu tenho um lado positivo, confesso vocês. Eu venho de uma operadora que é uma operadora mandatória na região. Eu tenho uma abertura de mandar uma mensagem e dizer assim, então, chegou para mim esse caso, vocês vão querer judicializar ou vocês vão querer resolver? E quase sempre tem casos que dizem assim, Carla, infelizmente é posicionamento de diretoria, não temos o que fazer, não queremos abrir um precedente. Porque vocês sabem que existe isso. Eles não querem muitas vezes abrir precedente. E tá tudo bem. É o nosso trabalho. Eu só penso que nós temos que oferecer para o cliente o melhor serviço que nós temos. E ser o melhor serviço que eu penso. E isso eu estou falando, gente, num cenário que cabe. Tá? Por exemplo, reajuste. Ações de reajuste. Cabe isso aqui? Não cabe. Cabe. Eles não vão parar. Ação de urgência. O cliente está lá na urgência. Cabe isso aqui? Não, gente, não cabe. Eu até brinco que aqui em Natal, porque é uma cidade bem menor, para mim, dependendo do caso, ainda cabe.
Se for, sei lá, uma carência, eu ainda mando assim, ó, chegou uma carência aqui que vocês negaram por carência. Vai querer quebrar ou vai querer me manter? Mas é porque aqui eu já tenho um contato com a gestão daqui, que eu fiz um evento em 2023 aqui em Natal, chamado Expresso Legal, onde eu uni advogados pró-consumidor e as operadoras de saúde, os advogados do plano de saúde, porque a minha intenção era criar esse elo para a gente ter um comitê de conversa. A gente trocou o telefone e tudo isso, porque muitas vezes funciona, tá? Mas não é para tudo, e muito menos numa metrópole como São Paulo. Tá? Muito menos. São Paulo eu ainda brinco que tem uma seguradora que eu mando mensagem que às vezes funciona também, porque eu também já passei por ela. Né? Então a gente troca as ideias e para mim é bom. Ai, Carla, mas então eu não tenho essa abertura. Eu digo, gente, pega o e-mail, se apresente. Pega o e-mail, manda pro e-mail do jurídico daquele lugar. Oi, meu nome é doutora Jéssica Cardoso, eu atuo na área de saúde e tenho a premissa de buscar resoluções extrajudiciais. Gostaria de saber se vocês têm essa prática. Caso tenham, por favor, disponibilizar o contato de quem eu possa estar abordando quando necessário. Carla, isso não existe. Por que não existe? Porque ninguém nunca fez ou que você nunca ouviu falar. Eu não vejo nenhuma infração, não vejo nenhum problema. Você está apenas criando um bloco de contatos. Ai, Carla, eles não querem, eles não me dão. Tudo bem, gente, não, a gente já tem. É um e-mail. Você não vai estar indo lá, você não está criando... Você está criando facilidades para o seu cliente. Pensa como empresa. Pensa que uma pessoa está chegando para você com um problema e muitas vezes fragilizada. Muitas vezes chega fragilizada. E eu vou chamar a parte mais triste para mim são os momentos que chegam casos de portabilidade de carência, imigração contratual devido à situação financeira. Eu saio exausta das consultas porque a vontade que eu tenho é de abraçar aquelas pessoas que puderam pagar planos maravilhosos durante muito tempo e vai ter que olhar para o mercado novamente, tá? Mas assim, é criar estratégia. Nós conversamos desde o começo, eu estou falando várias vezes a palavra estratégia e não é à toa. Tem um propósito de eu estar falando estratégia o tempo inteiro. É porque a gente tem que pensar na advocacia hoje como uma carreira, uma profissão, como uma empresa. Empresas pensam estrategicamente o tempo inteiro. Ai, Carla, então, mas eu sou sozinha. Aí eu digo, oh, prazer, só sou eu e minha estagiária. Sou sozinha também, mas no meu escritório a gente trabalha como se fosse uma big empresa. Tem o Clube do Livro, só dando um paralelo para vocês entenderem como a gente tem que pensar como empresa. Tem o Clube do Livro, eu e a estagiária, a gente faz encontros mensais, fechamos o semestre fazendo planejamento e revisão do primeiro, planejando para o segundo, porque se a gente não coloca a cabeça para rodar, como se grande assim fosse, grande não seremos. Então, é uma coisa que eu penso. Por isso que eu falo de abordar as operadoras, as seguradoras, se apresentar e perguntar se eles têm interesse. Porque quando eles pegam os nossos contatos no cabeçalho e eles têm interesse no acordo, eles entram em contato conosco. Tá? Então, por que não ser a gente a pessoa que vai ter ali um grupo seleto e vai ser para o nosso cliente, não pode vir aqui. Aqui, ó, aquela advogada ali, ó, doutora Isa, doutora Cíntia, doutora Kelly, não, pode ir lá que elas gostam de resolver problemas. Vai lá que elas vão querer minimamente entregar para você uma pequena solução, mas elas vão te dar um caminho. Chega muita gente aqui indicada por colega, principalmente de São Paulo, diz assim, olha, doutor fulano disse que eu podia vir para você porque você vai dar um caminho. Nem sempre ele vai querer encontrar, vai encontrar a solução aqui, tá? Então, esses são alguns dos exemplos para a gente resolver extrajudicialmente quando a gente fala de serviços mesmo. Negativas que o cliente acha que está negando, porque às vezes não é, falta um pouco de fluxo da operadora. Aí você pode dizer, mas Carla, é uma negativa tácita. Eu falo, isso aí a gente guarda nosso segredo para quando a gente for para o judiciário. O segredo da negativa tácita. E aí a gente produz prova para a gente ir bem redondinho para o judiciário. Tem coisa melhor do que a gente fazer uma petição redonda ao ponto de chegar lá o juiz dizer, bem, eles tentaram resolver por protocolo, pessoalmente, por notificação. Vocês não quiseram não, meu amigo. Agora vocês vão ter que resolver agora. Pronto. É a melhor coisa, porque a gente não dá espaço para o juiz dizer, ai, calma aí, vamos dar 5 dias para ouvir o outro lado. Não tem o que ouvir. A gente já foi tentar resolver.
Não deu. Então, esse é o nosso trabalho estratégico enquanto advocacia, tá? Tudo isso. E aí, vamos seguir aqui para a segunda estratégia que eu trago para vocês. Passou o slide, vocês estão vendo? Portabilidade. Portabilidade, eu confesso, Kelly sorriu, porque ela me conhece, minha amiga pessoal, Kelly. Ela sabe que eu sou apaixonada por portabilidade de carências. Foi uma das atividades que eu mais executei quando eu era da operadora de saúde, porque eu sempre fui aquela menina muito nova, da mão levantada. Quando dizia assim, quem quer fazer esse serviço? Tinha gente que não queria, eu dizia eu gostava do que ninguém queria, porque ali era mais fácil de eu me destacar. É meu jeito, eu penso dessa forma, certo ou errado, tem funcionado. Então, quando a gente fala de portabilidade de carência, é poder garantir que o cliente vai mudar o plano de saúde dele sem cumprir novas carências. E aí a gente tem que ter um ponto de atenção. Toda vez que a gente faz portabilidade de carência, o cliente não preenche declaração de saúde, tá? Carla, não preenche. Eles vão querer que o cliente preencha a declaração de saúde porque ela vai ficar ali como histórico de possíveis coberturas parciais temporárias. Quem está dizendo isso é Carla? Não, é a RN 438, a resolução normativa, que diz que não preenche. Hoje em dia, o quanto é fácil fazer uma portabilidade de carência, Carla? Eu digo assim, se for para um plano individual familiar, a gente faz em 5 dias. Maravilha. Dependendo do plano, a gente faz em 1 dia só, já resolve tudo. Maravilha. Se for um coletivo por adesão, tá gravando, eu não vou poder dizer o nome da administradora, mas dependendo da administradora, você vai ter dor de cabeça, mas vai dar certo, tá? Calma, e se for para um plano empresarial? Se for fazer ali um MEI de 3 vidas, o quanto vai ser difícil, a PIS vai precisar judicializar. Você pode tentar extrajudicial para você mostrar a boa-fé, mas vai precisar judicializar, sim, porque as operadoras não estão querendo fazer a portabilidade de carência para planos empresariais, para MEIs, PMEs, porque eles usam um FAQ. FAQ não é resolução, FAQ não é lei, é perguntas e respostas da própria ANS, informando que para planos empresariais não caberia, exceto se tivesse o vínculo com a empresa. Então, eles dizem que não pode fazer uma criação do zero. Mas eu digo que judicialmente sim tem possibilidade, porque se não pudesse, lá nos requisitos da 438, tinha que estar bem claro, bem expresso, dizendo que não poderia. Tá? Carla, então, como que você vende a portabilidade de carências? Como é que funciona aqui? A maioria dos casos são clientes que perderam, que estão na parte das portabilidades ali especiais, perderam um vínculo, tá? E não contribuíam com o percentual necessário mensal para poder ficar dentro do programa de assistência ao demitido exonerado sem justa causa, que é o PAD. Então, normalmente, são pessoas que foram desligadas e a empresa custeava 100% dos planos de saúde. E aí a gente faz uma portabilidade especial, a gente escolhe e analisa. Temos um grande desafio em São Paulo, porque hoje somente a Apivida Notre Dame aí em São Paulo está comercializando planos ok para portabilidade de carência para planos pessoa física, né? Então tem essa coisa quando a gente não tem ali um coletivo por adesão, quando não tem um empresarial para fazer uma migração, a gente tem esse desafio. Mas muitas vezes o cliente faz, não, deixa eu mudar para ter um plano de saúde e depois de passado 1 ano eu vejo o que eu faço. Então tem funcionado bem para eles, tá? Outros casos, a pessoa tem um plano de saúde, às vezes é dependente do esposo, engravidou e não quer ter o bebê dentro daquela rede credenciada, daquele plano. Então a gente começa a fazer um estudo e faz portabilidade para aquela única pessoa, para aquela mãezinha e um outro plano de saúde. Por que só para ela, Carla? Porque a portabilidade é um direito individual do beneficiário. Não precisa ir o combo todo. Cada beneficiário pode ir, o titular, o dependente. A única coisa que a gente precisa se atentar é que quando a gente fala de planos coletivos por adesão, a pessoa que tem um vínculo para dar direito àquele segmento, aquele tipo de contratação precisa estar junto.
tá? É o único detalhe que nós temos que ter. Mas digamos que seja um plano individual, a gente não perde tempo, a gente realiza, é muito rápido. E eu digo que, assim, a portabilidade de carência, ela nos dá a possibilidade de garantir os direitos para os clientes. Porque muitas e muitas vezes, quando eles vão, não, então, teve um aproveitamento de carência. Essa frase, vocês sabem quem diz, é uma venda nova. Toda vez que tem uma frase que fala que teve um aproveitamento de carência, é porque aconteceu uma venda nova. E venda nova não é dentro do nosso caso. Quem faz venda nova é corretor de plano de saúde. Eu digo, gente, eu não sou vendedora. Eu não vendo plano de saúde. Às vezes eu até brinco, às vezes parece que eu estou defendendo uma operadora como eu vendesse, não, é porque está funcionando. Eu digo, é porque funciona. Então, na capital eu falo uma porque está funcionando. Aqui em Natal eu falo outra porque está funcionando. Lá no Marabá, no Pará, eu falo uma outra, que eu tenho alguns clientes lá, porque funciona. Então, o meu caso é fazer as perguntas necessárias. Ela tem perguntas necessárias? Tem. Aqui no escritório a gente tem um protocolo a ser seguido para executar a portabilidade de carência. Eu tenho que perguntar se esse cliente viaja muito pelo Brasil. Eu tenho que perguntar o quanto que ele utiliza, quanto que ele está disposto a pagar de teto, de valor para cada uma das pessoas. Eu tenho que perguntar se ele tem uma rede credenciada específica, se o médico dele, que ele costuma ir, é do plano, é particular, se ele quer ter reembolso, se ele não quer ter. É uma anamnese. Por isso que é uma assessoria em portabilidade. A gente tem que entender o cenário do cliente. Depois, com todas essas respostas, nós vamos para o site da ANS, lá na aba de portabilidade de carência, para fazermos a simulação dentro daquelas especificidades. Olha o que apareceu para mim, muito, muito interessante, semana passada. Veio de indicação de um colega. É um senhor que se divorciou, ele perdeu a condição de dependente, tá? Ele é dependente da esposa no plano da Sul América, tá bom? Com menos de 1 ano de plano de saúde. Aí você vai dizer, mas Carla, ele pode fazer portabilidade com menos de 12 meses? Pode, porque ele entra na portabilidade especial por perda do vínculo de dependente. E aí a gente tem que juntar documentação do divórcio. Primeiro item de requisito, cheque. Já temos aí. Qual o segundo item? A gente vai entender para onde o senhor quer ir. Aí olha a particularidade que ele me trouxe. Eu nunca tinha pego um caso desse. Ele quer ir como dependente do irmão dele em um plano não regulamentado. Aí você vai dizer, como assim, Carla? É isso mesmo. Pedi contrato, fiz análise de contrato, fui entender, eu fiz, calma aí, será que eu passei despercebido na resolução e nunca vi que se podia, se não podia? Porque a gente sabe que planos não regulamentados e que também não sejam adaptados, ou seja, planos antes de 1999, eles não têm direito a realizar a portabilidade de carência. Para eles realizarem, aí eu parei e fiz, será que eles têm direito a receber o cliente de portabilidade? Olhei lá na resolução de ponta a ponta. Não tem dizendo que não pode. Tem dizendo que eles não podem fazer a portabilidade. O que eu falei? O senhor vai ter um desafio. Porque não vão querer colocar o senhor como dependente do seu irmão. Mas aqui na resolução, aí eu passo a resolução com o cliente, não tem nada que proíba o senhor de fazer a portabilidade de carências. Aí, então, eu vou querer seguir com a assessoria. Então, a gente começou a juntar os documentos, vamos dar entrada extrajudicial e já sabemos que teremos uma batalha um pouco árdua até conseguir, né, em busca de conseguir a efetivação desse plano. Né? Então, nós temos essas particularidades que aparecem. Então, eu tenho esse tempo todo, eu nunca tinha visto isso. Então, é sempre novo, é sempre oportunidades. E o que é interessante? Esse senhor tem 66 anos. Ele vai conseguir um bom plano de saúde? Ele não tem empresa, ele é individual. Ele mora em São Paulo. Ele vai conseguir um bom plano de saúde para fazer uma portabilidade de carências? Vai. Falei, a gente consegue simular o APV da Notre Dame, que é um plano pessoa física. Ele fez, não, eu quero um plano com reembolso. Porque o perfil dele é um plano com reembolso. E o plano do irmão dele é um Bradesco maravilhoso, com direito a quase tudo, apesar de ser não regulamentado.
Ele fez, não, eu quero comprar a briga, eu quero ir até o judiciário, eu quero tentar, vamos fazer toda a jornada junto. Então a gente já sabe que esse caso, ele contratou o extrajudicial, você não omitiu nada, ele está consciente quais são os riscos do que pode acontecer, e aí vocês vão junto, a gente vai junto trilhando essa jornada, que é a mesma coisa que vocês podem estar fazendo aí. Então a portabilidade de carências é algo que me encanta, até porque eu gosto dessa estratégia, desses desafios, e que é um serviço que vocês podem colocar aí toda vez que alguém chegar e dizer assim, eu tô pagando muito caro, eu queria ver aí uma ação de reajuste. Aí chega no seu escritório, você faz a análise, e quando você faz a análise de uma possibilidade de uma ação de reajuste, sai o quê? Não tem viabilidade. Não tem viabilidade. E aí você vai dizer o quê pro cliente? Então, não tem viabilidade, tchau. Vai deixar ele sem resolver? Você faz, calma aí, olha, a gente não tem como ter uma ação de reajuste para você manter com o plano. Mas tá muito ruim do senhor manter, o senhor não vai conseguir manter, não vou. Do jeito que tá, eu vou ter que cancelar. Outros casos, estou dizendo todos os exemplos aqui. Peguei uma cliente, Sula Porto Seguro, doença rara, ela e a filha, ela com 44, a filha com 6 anos de idade. Só que teve uma situação financeira, perdeu um vínculo, e ela paga quase 5 mil reais das duas da Porto, só que ela não pode pagar mais do que 2 mil reais. E aí a gente foi conversar na nossa anamnese, ela entendeu que o que tinha capital de São Paulo, eu digo, gente, vocês estão tudo na capital, a gente só tem um plano de pessoa física sendo comercializado, que ainda funciona, ok aí. E aí ela fez, não, eu vou fazer um downgrade. E aí a gente fez uma portabilidade de carências, demorou 3 dias para ficar pronta, ou seja, eu ganhei um valor extrajudicial resolvido em 3 dias, lembrando que não é 3 dias trabalhando arduamente nessa atividade. Você separa documento, simula, protocola no site da operadora, dá uma cobradinha por e-mail, porque lá eles disponibilizam protocolo. 2 dias eles disponibilizam já o cliente assinar com o boleto e está efetivada a portabilidade de carência. Tá? Então, eu entendo, porque eu precifico por hora trabalhada, né, hora homem. Para mim, é um serviço muito rentável, além de trazer o cliente para ficar comigo aqui. Porque, assim, você já fica com o cliente com você, ela já disse, doutora, o ano que vem, eu acho que a gente vai fazer uma outra portabilidade, porque eu tenho fé que eu vou estar financeiramente melhor e tá ótimo. A gente sabe que daqui a 12 meses a gente talvez vai se encontrar. E aí, o que você faz? Agora falando um pouco de gestão do escritório, coloca esse cliente no CRM do seu escritório. Toda vez que você for avisar, manda os avisos também para ele, as informações, porque aqui a gente tem alguma atualização que é interessante que o cliente saiba do direito dele, a gente manda um cardzinho avisando. Acho que a gente pede autorização para isso. E aí a gente deixa isso vivo para você ficar vivo na cabeça do seu cliente, tá? Então isso é um pouco de portabilidade de carência. E a outra estratégia que ela quer trazer para a gente é migração contratual. Carla, não é a mesma coisa não, você tem certeza? Eu falo, tenho certeza. Migração contratual é uma atividade feita dentro da própria operadora de saúde. Ela é tão diferente da portabilidade de carência que existem setores diferentes dentro da operadora que trata isso. Existe um setor específico para portabilidade, que recebe pessoas de fora, operadora, e existe o setor de retenção de clientes, normalmente é o setor de retenção, que cuida da parte de migração contratual. E o que é importante na migração contratual? A gente tem 2 pontos importantes. Garantir que eles não vão colocar carência para o que não cabe. Como assim, Carla, não cabe? Porque a gente estava falando só de downgrade, mas quando o cliente decide fazer um upgrade, que ele quer sair de um plano de enfermaria para um plano de apartamento, por exemplo, ou que ele é um plano que tem uma tabela de reembolso R1 e vai para uma tabela de reembolso R3, que vai ter um reembolso maior. Tudo isso, ele sabe que tem um prazo para poder usufruir desse direito diferenciado. Então, você tem que deixar isso claro para o cliente. Lembra, ele não entende de plano de saúde, tá? Então, o que pra gente... Bom, isso tudo que eu tô falando para vocês, que hoje eu tenho como serviço no meu escritório, eu não vendia há 8 meses. Isso aí, nada disso era comercializar. Eu comecei a comercializar porque um amigo aí de São Paulo falou para mim, Carla, isso é simples para você. Aí eu, como? Ele,
Eu não sabia nem que isso existia. E eu, como? Como é que você trabalha com saúde? Então aí ele me despertou. Porque isso aqui eu falava na consulta, eu entregava tudo na consulta. O cliente sai da minha consulta pagando o valor de uma consulta com simulação de compatibilidade. Eu ainda fazia eu faço uma cartinha de requerimento para não dar espaço para a operadora dizer que não tem direito. Saía com tudo da consulta. Ele, não, Carla, esse serviço ele é caro, é um serviço especializado, você precisa precificar. Então, tudo isso aí, eu ponderei e criei esses serviços aqui para eu estar oferecendo no escritório com produto de prateleira. Quando a gente fala de imigração, eu falei o quê? Primeiro ponto, cuidado para a gente falar sobre as carências. E qual é o outro ponto? O outro ponto, ele é financeiro. Qual é o tema da nossa live, do nosso palestrinha, do nosso momento aqui hoje? Redução de custo, garantia de direitos. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está dentro da mesma operadora, às vezes a gente tem um produto por uma empresa ou por um administrador, e a gente vai fazer um produto só pessoa física ou o inverso. E aí, quando a gente faz essa migração, no momento que a migração é efetivada, a gente tem que pagar o boleto, tá? Não tem para daqui a 10 dias, não, é na hora. Aí, o que acontece? Vocês conseguem imaginar o que eu quero falar? Alguém consegue prever o que eu vou falar? Tem dias que o cliente paga o plano por duplicidade, se a gente não se atentar. Não, Carla, isso não existe. Existe. Vamos trazer um caso real, que inclusive está sendo uma briga ferrenha, porque o plano, a administradora não quer devolver o dinheiro do cliente. Chegou um senhor de 83 anos com a filha dele para ser atendido comigo. Ele tem o benefício do PAD, que é o Programa de Assistência ao Demitir Exonerado Sem Justa Causa, vitalício, digamos assim, porque ele aposentou na empresa que ele trabalhava, então ele permanece com aquele plano de saúde, pagando o valor integral para ele e para a esposa, enquanto a operadora de saúde for a mesma para aquela empresa. Aí tudo bem. Acontece que, por ser um plano empresarial, os reajustes não são da ANS, eles são validados para a ANS, mas eles não são determinados pela ANS. Então, eles estavam pagando no plano de saúde R$ 6.740 para os dois. E eles disseram, não tenho mais condições. E aí ele chega para mim e faz assim, minha filha, eu acho que eu vou cancelar o meu, vou deixar só minha esposa, que ela é mais doente. Eu, não. Falei assim, vamos fazer um combinado. O senhor não faz nada até eu estudar o seu caso. Pode ser? Pode ser. E aí eu verifiquei que naquela mesma operadora que ele estava, tinha planos de pessoa física para ser comercializado. Fizemos a assessoria, montamos a documentação, demos entrada, foi efetivado com 4 dias, eles pagaram o boleto no mesmo dia. O que ocorre? O vencimento dele, que ele pagava antes, o plano de R$6.000, era todo dia 15. Nós levamos aí 5 dias, quase 10 dias para poder fazer tudo, só que o plano só foi efetivado no dia 1º de maio. Eles me procuraram em abril, foi no dia 1º de maio. Vocês entendem que ele só usou 15 dias do plano de R$6.000? 15 dias. Só que o que acontece? A administradora disse que não vai devolver os 15 dias. Não vai, que isso não existe, que o plano é pós-pago. Aí você que é esperto, você vai lá no site da ANS e confere o produto, né? Consulta o produto e vê o quê? Não, o plano não é pós-pago. O plano ele é pré-pago. Aí você começa a luta com essa família. Por quê? Porque esses 15 dias equivale a 2 meses da mensalidade do plano novo. Então é esse o seu trabalho. Identificar quais são os direitos. Então, Carla, está sendo uma briga grande, tá? A gente já mandou notificação extrajudicial. E aí, olha só, de uma assessoria extrajudicial, nós vamos judicializar. Eles vão me pagar um honorário para que a gente judicialize, porque agora ele disse que é questão de honra, ele quer o dinheiro dele de volta. Carla, não acredito nisso. Acredite. Ele quer, ele disse que vai judicializar. A gente está esperando, acho que a semana que vem. Se eles não responderem, eu quero olhar os prazos, a notificação que nós mandamos. Nós mandamos, inclusive, física, para ter o AR direitinho, para poder judicializar. Então, vocês estão entendendo como uma coisa leva a outra?
A gente vai ganhando a credibilidade do cliente, vai demonstrando para ele que é direito, o que é que ele tem que fazer, e isso vai nos dando oportunidade de advogar. Carla, isso aí não é muito cansativo? Não. São coisas que você faz. Se você juntar todas as horas, não dá 4 horas de atuação. Desculpa, eu não sei o quanto vocês cobram no escritório de vocês, mas o valor de uma assessoria jurídica para 4 horas, para mim, é fantástico. Porque eu cobro conforme a tabela da OAB, bem direitinha, tá? Não cobro menos, porque eu acho que a gente tem que valorizar. Se nós não valorizarmos, a gente também não tem como bater no peito e dizer que todo mundo valoriza a advocacia. Então, eu tenho essa premissa aí, pessoal. Mas então, você não vai ter cliente. Vai, gente. Você só precisa demonstrar para o cliente o quanto você faz o diferencial na vida dele. É o famoso resolver problemas. Por isso que vocês têm que ter, além de toda arcabouço judicial, que eu tenho certeza que todos vocês disponibilizam no escritório de vocês, vocês também têm que ter aqui produtos de prateleira mais embaixo, que são produtos mais acessíveis para você poder fisgar. Quem é do marketing digital sabe que a gente está falando aqui do topo do funil. A gente pega o topo do funil, garante o cliente, depois faz recompra, e aí você vai. Quando você menos espera, você está querendo, o cliente está dizendo, por favor, advogue aqui para mim nessa área que nem é sua. É assim que funciona. Aí você não vai mandar o cliente embora, como eu fazia há pouco tempo. Você pega o cliente, você diz, claro, fica comigo, faz parceria com o colega, e tá tudo bem, porque é assim que funciona, tá? Então, a nossa terceira estratégia é essa parte aí de migração contratual, que tem um diferencial aí para garantir tanto a parte de carência, de cobertura, mas também a parte financeira. E a gente sente o valor expressivo financeiro nesses planos de 6, 10, 12 mil reais, que o dia deles é muito caro, ainda mais quando são 2 vidas, tá? E aí eu trouxe uns pontos que não pode faltar na nossa atuação. Já nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, que eu vou ver que tem alguém colocou aqui, a Jéssica colocou uns pontos, eu já leio, a doutora Isa também. Mas o que a gente precisa ter? Domínio jurídico e técnico. Ninguém está aqui uma terça-noite depois de um dia corrido se não tem isso, ou se não está em busca de. Eu digo que toda vez que a gente está sentado à mesa, onde as pessoas estão em busca de aprendizado, a gente sabe que esse check aqui já foi alcançado. Inteligência emocional. E eu falo que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter hoje, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer terapia, tem que fazer tudo o que puder, porque, imagina, eu atendi um cliente sexta-feira, uma mãe de autista, que tem um processo com um colega, o processo não deu muito bom para eles, o colega encaminhou para mim para ver uma possibilidade de portabilidade, não tem viabilidade para portabilidade, porque é um plano que é muito baixinho o valor da mensalidade, eles não têm condições de pagar mais além daquilo, e hoje os planos que estão sendo comercializados têm coparticipação, e o deles não tem. E eu tive que ouvir aquela mãe desabafar que está 1 ano com o filho sem tratamento, e ela está estudando pedagogia para ensinar o filho e chorar, e eu tive que, enquanto eu estava ali tentando acalmá-la via chamada, eu estava pensando, será que a gente joga uma NIP aí para ver se dá um susto? Porque hoje em dia eu digo que, dependendo da operadora, dá mais medo uma NIP do que um processo judicial. Dependendo da operadora, eles têm mais receio de NIP do que processo judicial. Então tem que ter essa inteligência emocional, a gente precisa, nós trabalhamos com vidas, trabalhou na saúde, não tem como, a gente precisa realmente estar com esse ponto. E aí os 2 últimos pontos são juntinhos. Visão de inovação com criação de novos produtos, que é justamente o que eu vim trazer para vocês aqui. Toda vez que a gente fala de inovação, as pessoas pensam assim, tem que ser algo disruptivo, tem que ser algo totalmente novo. Não. Inovação, muitas vezes, é você olhar para o processo de sua atuação e ver o que você pode entregar de melhor ali e inovar a sua entrega. Inovar a sua forma de atendimento. Inovar a forma como você se olha enquanto profissional. E isso vai te dar oportunidade, consequentemente, para a criação de novos produtos. Quantas e quantos clientes não sabem o que ele tem direito? De quantos casos a gente pega aqui, a pessoa não sabia que tinha direito à remissão. Todo mundo sabe o que é remissão. É aquele tempo que a gente passa com plano de saúde e depois que o titular vem a óbito. Carla, não sabia que eu tenho direito. Tem direito a isso. Sabe? E acontece muito, caso se vocês não pegaram, pode ser que chegue para você no seu escritório, de dependente com mais de 24 anos, que esqueceram de excluir o dependente, que só vão lembrar desse dependente quando o titular vem a óbito.
E o contrato tem direito à remissão contratual. E aí a operadora quer ser esperta e dizer, você não vai ficar com a remissão. E aí você tem que vir com reconhecimento da dependência por meio daquela justa expectativa e, consequentemente, o direito da remissão. Então, isso pode estar chegando aí no escritório de vocês e muitas vezes é uma consulta, é uma assessoria e que vai gerar um processo judicial. Então, tudo isso é o quê? Um olhar inovador da nossa atuação para criar novos produtos para o escritório, tá? Então, no fundo, tudo que a gente falou aqui durante os últimos 55 minutos foi o quê? Garantia de tratamentos de direitos, gerar confiança, evitar interrupções. Gente, para mim, a coisa que mais me dói, até por ser uma pessoa que eu sou usuária de SUS, é interromper um plano de saúde de quem pagou por muito tempo. Sabe, esse senhor, ele paga o plano de saúde desde 2002. Imagina se esse homem fica sem plano de saúde. Eu acho que eu nem durmo de preocupação, sabe? Porque, assim, você batalhou tanto. A gente lembra que é um dos 3 grandes desejos do brasileiro é ter plano de saúde privada. É o nosso dever também estar procurando alternativas. Isso claramente é o quê? Dignidade humana. Dignidade humana. Que a gente sabe que apesar de estar na saúde privada, a gente tem... Meu Deus, quantos desafios a gente tem. Eu digo muito. Não basta a gente ter um plano de saúde, a gente tem que saber como funciona. Porque senão a gente também é enganado. Também a gente é lesado, né? E aí a gente lembra que... E uma coisa que eu bato muito com alguns advogados é... mas você tem poucos processos judiciais. Eu faço graças a Deus. Eu falo dessa forma, graças a Deus. Eu não tenho poucos clientes, eu tenho poucos processos judiciais. Eles param, refletem, eu não sou fã de burocracia. Eu lembro que antes de eu cursar direito, eu li um livro chamado Menina de Vidro. É um livro que fala sobre um erro médico, é um livro muito bom, foi ele que me despertou para o direito também, que fala sobre erro médico, que fala sobre o excesso de judicialização. Né? O caso não é sobre excesso de judicialização. O livro trata sobre a menina dos ossos de vidro, que ela tem aquela orteogênese tipo 1. E aí é muito legal, que fala sobre médicos que são amigos, que dá problemas médicos, mas aí é uma outra pauta para falar sobre direito médico, sobre seguir o que tem que ser feito. Mas esse livro fala sobre excesso de judicialização. E a gente tem que lembrar que nós também temos um dever com o judiciário brasileiro enquanto operadores do direito. O primeiro juiz da causa somos nós. A gente não pode estar achando que vai estar judicializando o tempo todo. Aí você vai dizer, mas cara, eu tenho que pagar boleto. Então cria um produto, benção. Cria um produto para você também estar fazendo isso extrajudicialmente. Tá bom? Então é isso. Queria mais uma vez agradecer o tempo de vocês. Eu vou ler aqui, se alguém tiver dúvida, doutora Dani e doutora Rosana, fiquem à vontade para falar como é que é o rito de vocês aqui. Mas eu não esqueci que eu prometi entregar alguma coisa para vocês, tá? Eu não esqueci, eu prometi que a gente ia terminar aqui com alguma coisa que vocês poderiam já levar. E aí aqui nesse QR Code tem um material que eu usava, eu não estou fazendo isso mais, que é um material que eu usava para portabilidade de carência, explicando como faz a portabilidade de carências. Ai, Carla, eu sei como é que é. Tudo bem, então tá ótimo, mas eu sei que tem gente que não sabe, aí fala do site, para onde é que olha, fala quais são os documentos, o que tem que fazer. Então, quem não trabalha com portabilidade de carências ainda, sugiro que dê uma olhadinha nisso, vale a pena sim, não é bicho de 7 cabeças, gente, é preencher simulação, juntar documento e abordar a operadora. É fazer perguntas certas nos momentos corretos, tá? Então, aí o que eu entrego para vocês, que vocês possam estar usando no escritório de vocês. E aqui são os meus contatos, minhas redes sociais, meu telefone, meu e-mail. Confesso a vocês que eu sou viciada em Instagram. Eu sou a pessoa que responde mais rápido no Instagram do mundo. Mandou direct, eu tô respondendo. WhatsApp eu demoro um pouquinho, mas eu respondo rapidinho também. Eu fico à disposição para vocês, tá? Só lembrando que tem um link aqui no chat para quem entrou, para poder vocês preencherem e receberem um certificado de participação, tá bom? E eu quero agradecer a oportunidade. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que esse tempo que vocês passaram aqui tenha feito sentido, que minimamente
leva um temperinho para a atuação de vocês, um momento de reflexão. Eu digo que muitas vezes a gente não vai ter aqui um grande uau de mudança, mas se alguma coisa incomodou, já valeu a pena, já valeu aqui o que eu estava fazendo, tá bom? E aí eu tô vendo aqui que doutora Dani, doutora Rosana, eu posso ler o chat? Como é que pode, a gente já tem, a Cíntia já me sinalizou aqui que pode responder as perguntas, aí a gente ainda tem um tempinho, doutora, obrigada. Tá ótimo. Então, ó, eu trabalhei, a doutora Jéssica colocou aqui, eu trabalhei um tempo em um escritório que prestava serviço para um convênio, e ocasionalmente nós recebíamos notificação extrajudicial. Em alguns casos, alinhávamos com o cliente, porque sabíamos que seria condenação na certa. Então, o acordo era mais vantajoso, uma quantidade considerável de casos funcionava. Isso é o que funciona aqui em Natal, faz bem, viu? Porque aqui em Natal eles pagam dano moral, eles têm pagam bem dano moral. Então, a operadora tem tido bem interesse, quando não é nada precedente, de fazer o extrajudicial. Funciona mesmo, doutora Jéssica. A doutora Isa colocou aqui, já consegui reverter extrajudicialmente a decisão de um plano em não operar um senhor, imagino. Orientei a esposa dele e logo marcaram uma cirurgia, isso mesmo. Que é a melhor coisa, às vezes a gente só precisa dar uma informação, dar os caminhos, né? Olha, você faz isso, vai ali, funciona. E digo que o nosso diferencial é solucionar os casos aí. Tem um caso que o plano de saúde negou um exame de exoma alegando que era devido a uma doença pré-existente, nascimento prematuro. O plano colocou que a criança já estava diagnosticada com tetraparesia, mas o exame é para investigação. Tentamos recorrer administrativamente e o plano negou novamente. Doutora Ana, isso aí não tem problema. Você tenta recorrer administrativamente, às vezes não querem abrir precedente. É quase sempre isso, judicializa, né? Mas o que eu trouxe aqui é o quê? Vamos pensar que a operadora, isso aí está na precificação dos planos de saúde. A operadora, ela conta com quase ninguém indo bater a porta dela. O número de... é porque vocês estão onerando com judicialização. Já foi dito que não é isso, né? Vocês já viram os nossos números no ano passado. Não é isso que está dando prejuízo de operadora de saúde. Então, ele conta na precificação, lá na parte atuarial, quando eles vão fazer o valor, que vai ter pouquíssima gente para aquilo, para aquele sinistro. Então, é nesse ponto que a gente tem que dizer, não, calma aí, eu vou levar o quê? Conhecimento. Hoje eu faço bem menos live do que eu já fazia antigamente, informativa. Mas meu propósito nunca era falar nas redes sociais para as pessoas irem procurar o judiciário. Era dizer de fato os direitos que cabiam a cada uma delas. Quantas e quantas pessoas ficavam sem saber que tinham direito, depois que saiu aquela decisão do STJ, que eles poderiam estar utilizando do congelamento de óvulos em casos de oncologia. Quase ninguém sabe disso. Carla sabe? Não, gente, a gente vive na nossa bolinha do judiciário. Estamos falando do Brasil, um país continental, as pessoas precisam tomar conhecimento dos seus direitos. E nós, enquanto operadores de direito, também precisamos comunicar isso às pessoas. A doutora me colocou aqui, eu amei, aprendi muito com você, obrigada. Eu estou agradecendo a minha aula no extrajudicial, sou de Choque de Imóveis, doutora Isa. E é isso. Não temos mais perguntas, então eu fico à disposição da doutora Dani, da doutora Rosana e de todos vocês que quiserem abrir microfone para falar. Para mim foi maravilhoso, eu adoro compartilhar um pouco sobre isso. Nem sempre é tão bem visto, eu pensei que todo mundo ia torcer pelo extrajudicial, mas já conversei com alguns advogados que dizem, isso é menos advogado por causa disso, eu sou nada, gente. Sou nada, sabe? Aquela coisa da gente pensar assim, resolver problemas, eu acho que é o que me motiva. Então, quando a pessoa vem aqui e sai com um caminho ou com a solução, para mim, tá ótimo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar para vocês. E eu deixo a doutora Dani e a doutora Rosana à vontade aqui para nos conduzir. Doutora, obrigada. Nossa, foi assim maravilhoso. É uma outra vertente, né? Que normalmente, de fato, as pessoas não exploram. Eu sou uma delas, tá? Confesso que eu sempre vou para o judicial e não para o extrajudicial. Adorei. Agradeço em meu nome, em nome da comissão, em nome da OAB. A Cíntia disse que manda para o e-mail da doutora o seu certificado. E aos colegas que estão assistindo, era só preencher o Forms que em 30 dias a Cíntia manda para o e-mail de vocês. Agradeço,
Passo a palavra para a Dani, uma ótima noite e vamos nos encontrando por aí. Gratidão, viu? Beijo. Doutora Carla, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu esperava já o nível da aula que viria, porque não é uma palestra, não é só um encontro, é uma baita aula. E como a doutora falou, a importância de você, ainda que não atue no extrajudicial, ou que ainda não aplique esses produtos no escritório, demonstrar autoridade em saber como funcionam os mecanismos, né? Porque se a gente não consegue tirar uma dúvida do cliente que chega no escritório sobre portabilidade, sobre migração, que é algo que, do ponto de vista do senso comum, é simples, o cliente não sabe porque ele não é da área do direito ou não é da área de corretagem, mas eu acho que é uma obrigação dos advogados, especialistas em saúde, que atuam, né, na área da saúde, conhecer e poder passar essa autoridade, esse conhecimento nos atendimentos, né? Então, assim, foi muito bom, agregou demais, acredito que a todos que estiveram presentes. Eu agradeço 1000 vezes, assim, a sua disponibilidade, porque sei da sua agenda lotada. E um detalhe, a doutora Carla, esse nosso contato aí, vamos programar essa aula, vamos fazer acontecer, veio no momento em que eu busquei a doutora Carla com uma dúvida, e a doutora Carla prontamente parou ali o que ela estava fazendo no escritório e nos atendeu, nos ouviu com aquela dúvida, esclareceu um ponto que para nós estava obscuro, dentro de uma questão de portabilidade de plano de saúde, e essa troca que nos enriquece. Então, eu te agradeço a todos que estiveram presentes e preencham forms para terem aí acesso ao certificado de participação, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Eu vou só lhe interromper, doutora Dani, porque esse ponto aí que você falou, nem tocar nesse assunto, você tocou, abriu uma premissa aqui, né? Então, eu vou falar só esse ponto. E eu sempre falei que eu fiz transição de carreira, né? Sou administradora, mas meu terapeuta me corrigiu. Ele me disse que eu fiz, agreguei as carreiras, porque eu não abandonei o meu lado de administração, nada disso. E eu pensei que eu ia sofrer muito quando eu fosse advogado. Porque eu tinha uma imagem do advogado, daquelas pessoas individualizadas. Ainda tem, tá? Eu pensei que aquelas pessoas individualizadas, que não compartilhavam conhecimento, que não se ajudavam. Na área de direito à saúde, especificamente, eu tenho muito orgulho de dizer que desde que eu comecei a me dedicar em direito à saúde, eu vi uma corrente que eu acho que é da natureza da atividade. De querer ajudar, de querer resolver, de saber que por trás de todas as nossas dúvidas tem uma vida que precisa ter solucionada em algum ponto ali, de se ajudar. E assim, a doutora Dani sabe disso, assim, eu digo muito, eu sou de fato disponível. Porque eu digo, como eu comecei falando, quando a gente compartilha, quando a gente fala, o ouvido mais próximo da boca é minha. Sou eu que estou ouvindo, sou eu que estou lembrando, sou eu que estou aprendendo novamente ou revisitando alguns pontos. E a gente se ajuda, a gente fortalece a nossa classe, a gente fortalece o nosso segmento, e aí a gente vai fortalecendo também o direito para aquelas pessoas. Então, no fundo, a gente está trazendo a dignidade. Né, eu não ia tocar nesse assunto, não, mas como você comentou por aquele dia que a gente falou sobre portabilidade e começamos a, né, ideia, será que dá isso, será que dá aquilo, eu faço isso aqui, não dá mais. Então tem esse caminho aí pra gente seguir e estamos aqui para nos ajudar, por isso que estamos aqui numa terça-feira, 9h11 da noite, falando sobre temas técnicos, mas ao mesmo tempo falando sobre profissão, falando sobre trabalho, falando sobre vida, né? Porque todo mundo aqui, cada uma dessas janelinhas tem um porquê tá fazendo tudo isso. Então, mais uma vez, me deixo à disposição de vocês, adoro isso e obrigada pelo tempo. Tá? Mais uma vez, obrigada. Essa questão que a doutora colocou aí, né, que a Dani colocou, eu acho que assim, quem me conhece sabe que eu troco tudo, eu não tenho problema nenhum. Todo mundo que me pede, já fez, eu já fiz, eu já mando modelo, e eu aprendi com um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, um homem que é uma sumidade de inteligência, que quem dá, recebe. É simples assim. E não tem concorrência. Eu acho que, sabe, o sol nasceu para todos, de fato, isso não é só uma... E não tem problema nenhum. Eu, como professora, volta e meia, aluno, ele já fez, mando modelo,
Faz, gente. Olha, se precisar de... Eu paro, né? Quem me conhece sabe, eu paro o que eu estou fazendo para eu explicar, para eu ajudar. Porque eu acho assim, e daqui a pouco eu preciso de alguém, porque é uma coisa que nunca veio no meu escritório, que é novo para mim, que eu preciso de ajuda. E a vida é isso, né? Eu acho que se a gente se predispõe a isso, tudo funciona bem, porque o sol de fato nasceu para todos. Estão perguntando aqui, doutora, se o material vai ser disponibilizado. Eu não sei se a doutora... Posso mandar. Pode mandar para a Dani. E aí a Dani, eu mando para a Cíntia disponibilizar. Tá bem, Cíntia? Combinado. Já mando aqui, sim, terminar aqui, eu já mando para vocês. Combinado, gente. Pode mandar sim, tá? Obrigada a todos que compareceram aqui, viu? Boa noite a todas. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.